Opa! Em Warhammer 40k, nós já falamos sobre as principais espécies alienígenas da galáxia. No entanto, existe uma força que não apenas representa a maior ameaça desse universo, como também é algo essencial a ser conhecido por aqueles que buscam entender um pouco melhor o Warhammer como um todo. E essa é a Warp e o Caos. E assim como foi nos vídeos sobre as demais espécies alienígenas de Warhammer, nós agora iremos explorar um pouco mais sobre a Warp, onde esse vídeo é mais uma contextualização geral, e nos próximos eu pretendo explorar os seus detalhes mais a fundo. Mas bem, vamos começar com o que é a Warp. De forma simples, a Warp, ou imaterial, pode ser entendida como uma dimensão paralela à nossa de energia puramente psíquica, onde as leis da nossa realidade não se aplicam, sendo lar de entidades e seres monstruosos criados pela psique dos seres vivos de toda a galáxia, sendo também a fonte de onde vem todo o poder psíquico da galáxia. E eu já aviso aqui que a Warp é algo essencialmente confuso e caótico, mas que faz sentido da sua maneira. Isso porque, por ela ser formada e moldada pela psique coletiva da galáxia, tudo nela é muito simbólico, conceitual e interpretativo. Então, embora o imaterial possua sim em suas regras, o mesmo acaba sendo muitas vezes essencialmente confuso, seja pela sua interpretação ou porque já houveram muitas mudanças no que é considerado canônico. E os autores também às vezes põem informações diferentes nas descrições e informações sobre a Warp, o que pode tornar a compreensão sobre a mesma um pouco mais difícil, ironicamente tornando o caos um pouco mais caótico. Mas enfim, dada essa explicação básica, o contato com a Warp é algo inevitável para todas as espécies inteligentes da galáxia, seja porque elas terão contato ou desenvolvimento de poderes psíquicos, por ataques vindos das forças do caos, ou por conta das viagens pela Warp, algo comum entre algumas espécies, incluindo o Império da Humanidade, onde a partir da tecnologia usada para viajar pelo espaço através de saltos pela Warp, foi criada uma forma de viagem mais rápida que a luz, porém muito perigosa. A viagem pela Warp é algo como criar um portal na nossa realidade, onde a nave, ao atravessá-la dentro do imaterial, e após navegar dentro do mesmo, é transportada para outra região no espaço real. No entanto, essa travessia não é simples e está vulnerável a muitos perigos. Uma vez na Warp, a nave e os seus tripulantes estão sujeitos à imprevisibilidade do imaterial, como tempestades da Warp, influências do caos, ou um simples erro de cálculo que pode enviar a nave para outro destino. E para evitar tais acontecimentos, são usadas figuras necessárias para esse transporte, como os navegadores, mutantes psykers capazes de navegar pela Warp, mas nem mesmo eles estão livres da influência do caos, e também estão sujeitos a cometer erros. Então, até para tornar essas viagens um pouco mais seguras, o Império do Homem usa também o Astronomicon, um farol psíquico do Império, que através da luz psíquica emanada pelo Imperador, permite uma localização em meio à viagem pela Warp. E nem mesmo isso acaba tornando essas viagens seguras. Mas mesmo assim, essa ainda é a forma que o Império da Humanidade tem para viajar mais rápido que a luz. Então, eles não têm muita escolha. E dado esse entendimento do uso da Warp, vamos entender um pouco melhor dessa dimensão em si. Como eu disse antes, a Warp é uma dimensão paralela à realidade composta de energia puramente psíquica, e também é o domínio das entidades, dos deuses do caos e de seus exércitos. E o próprio Warp é uma consequência da existência de seres conscientes no universo. Por ser uma dimensão de pura energia psíquica, o mesmo é afetado pelo psiquismo dos seres da galáxia, sendo uma dimensão formada por emoções puras, e que dá a elas formas físicas e conscientes, que por sua vez poderão interagir com a realidade. E antigamente a Warp não era tão perigosa assim. Ela ainda era perigosa, mas não era tanto como é hoje. A própria presença do caos já existia, mas ela era entre aspas controlada, onde os antigos, a primeira espécie inteligente da galáxia, conseguia suprimir tais poderes, e as coisas no imaterial passaram a mudar drasticamente a partir da Guerra no Céu, o primeiro grande conflito que pôs a galáxia inteira em guerra, com os anos de guerra e as emoções intensas, sendo emanadas por todas as espécies da galáxia, bombardeando a Warp, com tamanho psiquismo coletivo, a tornando no que é hoje, e permitindo a criação e fortalecimento da região dentro da Warp, que é o Reino do Caos, domínio dos deuses do caos e a fonte dos seus próprios poderes, onde cada domínio representa a natureza do seu governante, tal como as emoções e conceitos que os construíram, e cada um busca a própria vontade natural vinda de sua natureza, onde tais entidades não apenas buscam interferir no plano material, mas também estão em conflitos constantes entre si por conta de suas naturezas distintas e conflitantes. E com o fortalecimento do caos decorrente da Guerra no Céu, o próprio passou a conseguir influenciar os seres da realidade mais diretamente, onde vale ressaltar que algumas espécies possuem uma resistência ao caos, como os orcs, que têm uma resistência natural ao psiquismo, os taus, que não possuem habilidades psíquicas, e sua essência é tão fraca que sequer pode ser influenciada pelo caos, os necrons, que, são meio que robôs mortos-vivos, então conseguem se manter longe da influência do caos, e os tiranides conseguem se manter protegidos por serem uma mente colmeia, o que distancia a influência do caos.
E eu já citei aqui as entidades e deuses do caos, mas caso você ainda esteja começando a explorar o Warhammer 40k, pode ter ficado um pouco perdido sobre isso, então agora eu vou tentar explicar um pouco melhor essa parte. A criação de entidades pelo imaterial é algo relativamente comum. Comum não no sentido de ser algo fácil ou frequente, mas sim no sentido de ser algo inevitável, conforme uma crença passa a se consolidar e se difundir entre milhares de indivíduos, onde a crença de milhares de seres em uma entidade ou em um conceito pode vir a criar uma representação do mesmo na Warp, e a mesma girar de acordo com a crença em que foi criada. Os Eldari, por exemplo, criaram seus deuses assim, por serem uma espécie muito poderosa psiquicamente, e que no passado já foram um dos maiores impérios da galáxia, eles conseguiram criar um panteão inteiro de deuses. Outro exemplo é Talva, a deusa do Império Tal, que surgiu da crença coletiva das espécies auxiliares do seu império, que por possuírem capacidades psíquicas e uma forte fé na ideologia do bem maior, criaram uma entidade representante de tal ideal na Warp, onde fé, os sentimentos e simbolismos atribuídos a tais entidades irá estabelecer a sua própria natureza e as regras de como ela irá agir. Mas como eu disse, isso não é algo simples de ser feito. É necessária uma grande devoção e a crença coletiva de milhares de seres, com psiquismo forte o bastante, para influenciar o imaterial a tal ponto. E dependendo da crença, isso pode mudar. Não necessariamente uma entidade vai surgir na Warp só porque uma nova religião ou ideologia foi criada. Os próprios Eldari só podiam fazer isso relativamente mais fácil por conta do seu poder psíquico absurdo e de suas crenças coletivas. Mas isso também veio a criar um problema muito grande para eles no futuro, e que eu vou falar mais sobre daqui a pouco. Mas em suma, a criação de uma entidade é algo essencialmente caótico e imprevisível, estando sujeito a principalmente as interpretações e emoções que formam a fé em tal crença, podendo ser criada até mesmo uma entidade sem querer, nos levando aos 4 deuses governantes do caos, seres supremos na Warp onde cada um possui o seu próprio domínio e a própria natureza que o fará agir de acordo com o que representa, com tais entidades sendo soberanos do caos e estando acima de até mesmo outras entidades presentes no imaterial. E futuramente eu pretendo fazer vídeos detalhando mais sobre cada um dos deuses do caos e as suas forças. E nesse vídeo eu vou tentar trazer um contexto base sobre cada um. Primeiramente, é necessário entender que tais deuses foram criados por emoções e sensações fortes e puras que bombardeiam a Warp há milênios, com tais entidades sendo a manifestação direta disso. Cada um tem o seu próprio domínio, assim como seus próprios simbolismos, que tornam possível a interação e compreensão básica de sua natureza para os mortais. E quanto mais pura a emoção e adoração direcionada a tal entidade, mais forte ela se torna, onde agora vamos falar sobre cada um deles, começando por Desint, o mudador dos caminhos, sendo formado pela ambição dos mortais, o desejo por conhecimento e o controle inalcançável do destino. Esse é o deus da mudança e da feitiçaria, do destino e da esperança, no sentido de buscar algo melhor para si mesmo que de formas questionáveis e muitas vezes deturpadas. Ele é considerado o mais confuso dos 4 deuses do caos, com seu corpo e própria imagem, estando em uma mudança constante, representando as infinitas ambições, tramas e a imprevisibilidade do destino. Sua influência cai sobre os feiticeiros psíquicos, políticos, cultistas ou figuras ardilosas que buscam usar a inteligência para se sobressair, mas no fim, acabam virando peças nos planos eternos da entidade, onde sua natureza é incompreensível, e ele não tem um objetivo em si. O mero ato de tramar, planejar e interligar os destinos da galáxia são a sua satisfação e propósito, e a própria ideia de atingir um objetivo maior representa o fim da ambição, e consequentemente o fim do mesmo. Khorne, o deus do sangue, formado por emoções intensas presentes no combate, a violência, o ódio, a intenção de ferir e matar e a sede de sangue. Seu domínio reflete a guerra em seus estados mais puros, coberto de morte e violência, sendo a personificação da brutalidade absoluta. Seus seguidores são guerreiros fortes e brutais que negam poderes psíquicos, pois Khorne os vê como armas dos fracos e covardes que não estão dispostos a derramar o próprio sangue no combate. Ele atrai os mortais com promessas de poder para derrotar os seus inimigos, se vingar ou pelo mero desejo da conquista pela violência. E ele deseja apenas uma matança constante e eterna sem propósito. Nurgle, o Senhor da Peste, formado pelo medo da morte, da enfermidade e da decadência, e pelas repulsas instintivas dos seres vivos, ele é o deus da morte, da decadência, do desespero e da doença, a representação pura da decadência, da morbidez e do declínio inevitável de tudo. E embora Nurgle seja uma entidade repulsiva, ele é um dos únicos que demonstra orgulho dos seus seguidores, os presenteando com suas doenças que ao mesmo tempo que os corrompe cada vez mais, também os protege da dor e do medo da morte. E sua natureza vê no fim de todas as coisas, a beleza na deformação do que um dia já foi saudável e que agora se decompõe com o todo o resto. E por último, Slaanesh, o deus do prazer, o mais jovem dos deuses do caos, criado pelos Eldari, em meio às suas buscas desenfreadas pelo prazer e na experimentação de tudo pelas suas emoções, com a criação de tal entidade não tendo sido algo intencional pelos Elders, mas que acabou os condenando. E Slaanesh é o deus do prazer, da dor, do excesso, da sensação e do desejo, sendo uma figura que atrai, através de uma sedução instintiva aos seres vivos, com apenas olhar para a entidade sendo suficiente para se cegar com seu desejo e seguir a mesma para sempre, com a
aqueles que buscam reconhecimento, satisfação, inspiração, prazer ou até mesmo companheirismo, se entregando a Slaanesh na esperança de saciarem as suas vontades, e seu objetivo é apenas a sua própria satisfação e diversão eterna. Com isso explicando o básico dos 4 deuses do caos, e nos permitindo explorar como é feito o contato com tais entidades. Bem, primeiramente é necessário estar ciente de que cada entidade vai estar ligada a elementos simbólicos e crenças que remetem à sua natureza, e elas podem agir no material de diversas formas, seja por influenciar psiquicamente aqueles que são mais sensitivos, que é uma das formas mais comuns, ou até mesmo criar mutações através de contato mais direto. A própria energia imaterial do caos é algo que afeta o corpo diretamente. Por exemplo, alguém que sofre uma mutação por Nurgle vai ter partes do seu corpo apodrecidas e carcomidas. Alguém afetado por Khorne vai tomar feições mais bestiais e uma estrutura corporal mais forte e mortífera, e assim por diante para cada um dos deuses, onde muitas vezes essa influência e mutação passa despercebida até já ser tarde demais, com aqueles capazes de perceber essa mudança sendo os Psykers. Mas eles também estão sujeitos a ela, então é algo bem complicado. E também devemos ressaltar que, obviamente, quanto mais exposto ao Warp, maior será a mutação, e praticamente todos os humanos e espécies com capacidades psíquicas estão sujeitos ao Warp, onde os Psykers são aqueles que estão mais abertos a ela, e por isso podem interagir com a mesma de diferentes formas. Mas, por sua vez, isso também pode torná-los mais vulneráveis aos perigos do material. Mas, mesmo sabendo a natureza do caos, é comum serem feitos rituais para os seus deuses, com o objetivo de manifestar o caos na realidade. No entanto, esses rituais muitas vezes não são precisos, pois a interpretação do invocador sobre determinado poder pode não estar de acordo com o que ele realmente é, tornando as consequências do ritual imprevisível e muitas vezes dando errado, onde quando eles dão certo, na maioria das vezes eles já estão sendo influenciados mais diretamente por uma força do caos, onde existe sim uma lógica por trás de cada culto e ritual, mas a mente de um mortal não consegue compreender a real natureza de uma força do caos. Além de que alguém que esteja fazendo algo assim, claramente já não tá mais pensando direito. Onde eles seguem uma lógica básica, como alguém que quer interagir com o deus do sangue, obviamente vai usar sangue no ritual. Existem regras no caos por conta do mesmo ser interpretativo, e é necessário ter um simbolismo para os seres imaginarem o que estão chamando. E o caos é uma fonte de poder tentadora para muitos, ao mesmo tempo que o mesmo irá influenciar os outros para interagirem com ele, o que nos leva aos campeões do caos, que também merecem um vídeo próprio, mas falando brevemente aqui, essas são figuras presenteadas e reconhecidas pelas entidades do caos, seja como seus campeões ou meras ferramentas de destaque, onde eles recebem desde relíquias, mutações ou poderes psíquicos de sua entidade patrono, que lhes tornam extremamente poderosos, com cada campeão buscando a própria ambição e vontade através de tal poder, sem muitas vezes perceber que se tornou apenas um fantoche. E quando mortos, as almas de tais campeões são enviadas ao domínio do seu patrono, e lá ele o fortalece ainda mais. Por isso mesmo as entidades buscam corromper o máximo de mortais possíveis, principalmente aqueles que se destacam em meio aos milhares, sendo eles também um meio direto para os deuses do caos influenciarem a realidade e consequentemente fortalecer os mesmos. Isso também traz mais um assunto importante, onde muitos acreditam que após a morte, as almas de todos os seres vivos vão para o Warp, onde em alguns casos isso até que é verdade, como o caso dos campeões já citados, e os Eldari que são condenados aos domínios de Slaanesh, caso não tomem certos cuidados muito específicos. Mas também existem casos onde isso não se aplica, como os Tal que não possuem influência psíquica, e suas almas são consideradas insignificantes no imaterial, onde não necessariamente a morte em Warhammer irá condenar a alma dos mortais ao Warp, mas temos que entender que em Warhammer a psique e a alma são praticamente a mesma coisa. Então, quando um indivíduo morre, a alma está mais vulnerável ao imaterial. E dependendo da crença coletiva e vários outros fatores em que esse indivíduo está inserido, isso pode mudar. Pois, como agora já bem sabemos, a crença coletiva influencia o Warp e a mesma, por sua vez, influencia a realidade. Por consequência, como algo formado sobre as crenças e emoções dos seres vivos, a Warp, por sua vez, está sujeita aos mesmos e suas interpretações. Por exemplo, a ideia de que armas corpo a corpo afetam mais os demônios do caos, pois é preciso vontade e emoção forte para afetar o caos. E as armas como espadas e lanças são também um símbolo de força e heroísmo já impregnadas na consciência coletiva humana. Portanto, essa crença, embora simples, poderia ser facilmente difundida e vista uma lógica nela, a tornando uma verdade contra o imaterial. Mas não pense que isso é algo simples, como eu pensar que posso vencer um demônio do caos vai instantaneamente me tornar mais forte do que ele, pois isso seria apenas insanidade, misturada com muita autoconfiança. Criaturas do caos são seres absurdamente fortes, independente da sua visão individual dela, e a Warp só pode ser influenciada por psiquismos coletivos massivos, e ainda assim isso é algo complicado e muito limitado, principalmente porque a construção de uma crença em simbolismos leva muito tempo, e ainda mais para torná-lo algo popular.
Por fim, podemos ver que a Warp é algo essencialmente confuso, mas ao mesmo tempo muito interessante, e que enriquece muito o universo de Warhammer 40k, nos rendendo muitas histórias fantásticas no mesmo, junto dos conceitos que o tornam tão único. Onde, como eu disse no início do vídeo, eu vou começar a trazer mais sobre esse assunto aqui no canal, onde o próprio tema foi escolhido pelos apoiadores do canal em uma votação exclusiva, e os próximos assuntos dentro desse tema provavelmente também serão escolhidos assim. Então, se quiser poder participar disso também, recomendo que se torne membro do canal, onde eu já deixo avisado que a próxima votação vai ser sobre qual o primeiro deus do caos que deve receber um vídeo aqui no canal. Mas enfim, gente, era isso que eu queria falar nesse vídeo. Eu tentei trazer uma introdução geral sobre a Warp e o caos, mas como vocês sabem, Warhammer é muito grande e esse é um assunto bem complicado. Então eu obviamente deixei muita coisa de fora, e caso eu tenha cometido algum erro ou deixei de citar algo que vocês julguem importante, por favor, digam aí nos comentários. Então, se você veio até aqui, eu realmente agradeço demais. Se gostou do vídeo, considere se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdo como esse, deixe o seu like para ajudar a divulgar esse vídeo, e ative o sininho para ser informado de quando sair vídeos novos. Se tiver a opção também, hype esse vídeo para ajudar a aumentar o seu alcance, e um agradecimento especial para os membros do canal: Fabiana Santos, Bruno Master, Samuel Caê, Taylor, Tauan Freire, Ana Lúcia, Felipe e Débora Nascimento. Muito obrigado mesmo pelo seu apoio, que me ajuda demais. E se você quiser também, considere se tornar membro do canal para me ajudar a continuar trazendo mais vídeos, além de te fornecer alguns privilégios, como as enquetes exclusivas já citadas, shorts exclusivos, acesso antecipado a vídeos novos, dentre outros. Acesse o Seja Membro do canal para saber mais. Se puder também me segue lá no Insta para me dar uma força, comente o que você achou do vídeo e o que você acha de Warhammer 40k como um todo. Também compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar do assunto. Enfim, no mais era isso, eu sou o Lox e nos vemos nos próximos vídeos.